contar pra vocês 6 livros que mudaram completamente a minha vida, a forma de enxergar ela e que eu leria de novo e te indico de todo o meu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra me ajudar, porque eu tô sendo bem intencional, gente, em trazer vários conteúdos legais pra cá. Você pode até me dar ideias aí nos comentários de conteúdos que você gostaria que eu trouxesse. Se você também não me acompanha no meu podcast, Um Despertar pra Vida, é só clicar no link da descrição e dar like também já aí nesse vídeo. E vamos agora falar sobre os livros. O primeiro livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Gente, vou até aproximar aí pra vocês. É um livro muito bom. Assim, ele tá no meu top 1. Foi até o que eu fiz questão aqui de colocar como primeiro pra apresentar pra vocês, porque assim, ele de fato foi um divisor de águas da minha vida. Confesso que quando eu comecei a ler, eu não esperava tanto, porque eu já tinha visto algumas críticas, né? Embora outras pessoas elogiassem, eu vi críticas. Só que, gente, ele mudou a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de ser intencional em criar memórias com as pessoas que estão na minha vida. A leveza, sabe, que tem em viver, apesar dos dias maus. Ele fala muito sobre isso, sobre vida e morte. E é interessante porque você fala assim, vamos falar sobre morte? Ninguém quer falar sobre morte, né? Na verdade, é um assunto que a gente foge. Ninguém gosta de falar sobre isso e a autora, inclusive, ela enfatiza, né? Isso aqui, ela fala assim, gente, embora a gente queira fugir da morte, ela vai acontecer, inclusive é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. É falar sobre a morte que vai te gerar desejo de viver. Porque, por exemplo, pensa bem, se você soubesse que você tem só um mês de vida, um ano de vida, você não seria muito mais intencional do que agora? E a verdade é que às vezes a gente tem pouco tempo e a gente nem sabe. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro é porque essa autora, ela é uma médica. E ela fala sobre os 5 principais arrependimentos que esses pacientes, eles têm no fim das suas vidas. Muito interessante porque são 5 arrependimentos que parecem que são simples. Mas se você parar pra pensar, já são arrependimentos que a gente tem agora, mas a gente só percebe quando a gente se dá conta que a nossa vida tá no fim. Então, assim, não vou falar muito, porque eu não quero dar spoiler, não dei, juro. Mas, assim, lê esse livro se você não leu ainda, porque eu juro que vai mudar a sua forma de viver. Inclusive, vou ler um trecho que eu gosto muito aqui desse livro. Só pra dar um pequeno spoiler, não, mas um negocinho aí em vocês. Essa gente vive meio morta para as relações de amizade, pro encontro com seus pares. É gente morta dentro da família e morta também na relação que tem com o sagrado em sua vida. Viver como mortos faz com que essa gente toda não consiga viver de verdade. Existem, mas não vivem. Há muitos ao nosso redor. E esses eu chamo de zumbis existenciais. Livro número 2, A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, esse é outro livro assim que também mudou a minha forma não só de viver, mas de me enxergar e enxergar as minhas relações. Essa autora, ela fala muito sobre como que a vida hoje em dia ela faz a gente viver de uma forma cheia de máscaras, né? Todo mundo quer ser algo, mas a gente não aceita quem de fato a gente já é. E a gente começa a valorizar muito mais o fazer do que de fato o ser. Ele não só me despertou muita coragem para viver, mas coragem de aceitar as minhas sombras, as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas e entender que a fraqueza não é um lado fraco. Na verdade, ela faz parte da sua humanidade. A fraqueza, quando usada da melhor forma, quando a gente sabe lidar com ela, aceitar e acolher, ela vira inclusive um estado de força pra gente. A autora relaciona muito a vulnerabilidade com a autenticidade. Ela fala que quanto mais autêntico você quer ser, mais vulnerável você tem que ser consigo mesmo e nas suas relações. Ela fala sobre a importância de ser transparente, né, consigo mesmo e com os outros. Confesso que talvez seja um livro que mexe muito comigo porque tem muito a ver com os valores que eu acredito também dentro das relações. Então, assim, leia também. Vou ler aqui também um trechinho dele. Não é um spoiler, mas é um negocinho que vai gerar vontade. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. Livro 3, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Gente, ele é um xodozinho meu. Eu gosto muito. Inclusive, eu quero até explicar. Esse livro, diferentemente da maioria dos livros, ele não é, como que eu posso dizer, uma linha direta, assim, que um assunto vai complementando o outro. Ele, na verdade, ele tem algumas ilustrações, né? E são vários pequenos trechinhos, são várias pequenas reflexões que você pode ler no dia a dia. Inclusive, eu acho que é legal, se você talvez não tenha o costume de ler, né, e quer começar com um livro mais leve, que também te gere reflexões, você pode começar com ele. Por quê? Como são várias pequenas reflexões, você não lê nem uma página inteira, porque em uma página ele tem mais ou menos 2 reflexões. Então você pode começar com ele, e aí você lê uma reflexão a cada dia.
porque eu acredito que vai já te gerar um despertar, né, com coisas profundas, e você vai mergulhando nesse universo. Mas eu confesso que eu não consigo ler só um trechinho por dia, porque é tão bom que eu começo a emendar um no outro e vão gerando várias reflexões. Quando eu vejo que já tá na hora de digerir, eu paro um pouco, respiro e aí no dia seguinte eu continuo. Mas basicamente esse livro fala sobre a importância da gente começar a olhar de forma mais paciente com as coisas que acontecem na nossa vida. Inclusive as coisas que a gente não considera tão boas, né? As coisas ruins. E é tão legal que eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Como manter a calma em um mundo frenético? E aí você vê que todos os trechos dele, ele sempre tá falando sobre essa cultura do acelerar e como a gente pode ter calma e paz do lado de dentro, apesar da guerra do lado de fora. Por que eu sou tão ocupado? Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto, o mundo é realmente agitado ou será que é a minha mente? Isso me fez refletir muito. Livro número 4, Acolhendo a Sua Criança Interior. Gente, esse livro ele é muito bom porque ele faz você voltar na sua infância. E é interessante porque quando a gente fala assim da vida adulta, a gente não percebe que a todo instante a gente está refletindo coisas que a gente aprendeu na nossa criação, na forma que os nossos pais ensinaram algo pra gente, na forma como a gente se sentiu durante boa parte da vida, até de forma inconsciente a gente não percebeu. Então, ele meio que encoraja você a acolher não só quem você é, mas toda a sua história. Ele começa a entrar de forma profunda, te fazendo se encontrar com as raízes de alguns comportamentos e te encorajando a acolher e quebrar esses padrões. Então, assim, resumidamente, esse livro ele vai te trazer muita consciência de algumas ações e reações suas e uma liberdade interior no sentido de você não ser mais refém emocional de algo que talvez você nem saiba que tá refém emocionalmente falando. E não vou nem ler um trecho, eu vou ler uma coisinha que tá aqui no fim dele, que eu já acho que é o suficiente para te gerar vontade. Somente quando conhecemos nossa criança interior e a acolhemos é que nos abrimos para descobrir os profundos anseios e cicatrizes que trazemos dentro de nós. Só então podemos vir a aceitar esse lado ferido de nossa alma e começar a curar parte dele. Livro número 5, o livro que você gostaria que os seus pais tivessem lido. Esse livro, ele parece até um complemento, né, desse que passou. Apesar de serem bem diferentes, eu acredito que eles se complementam. Mas, diferentemente do Acolhendo a Sua Criança Interior, eu vejo que esse é muito mais, ao invés de ser do presente para o passado, ele é do passado presente para o futuro. É bom para quem tá tendo filhos, né, tá querendo ter uma boa criação, a gente pensa que é algo simples, inclusive ele fala isso aqui, né, todos os pais querem acertar na educação dos filhos para que essencialmente eles sejam felizes, apesar de, óbvio, isso não é um objetivo simples. E ele mostra o porquê que não é. Porque mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira ser os melhores pais, né, para essa criança, a gente acaba repetindo padrões comportamentais que foram ensinados lá na nossa infância. Então é aquela coisa que você vê assim, nossa, minha mãe e o meu pai parecem os meus avós, parecem os pais deles. E aí, de repente, você acha que não, mas se pega tendo os mesmos comportamentos. Então ele fala muito sobre conscientização e a quebrar padrões que estão já enraizados na gente mesmo sem a gente perceber. E agora vamos por último, O Palhaço e o Psicanalista. Eu amo esse livro. Foi um dos primeiros que eu li, inclusive, quando eu me formei. E, gente, ele fala muito, pelo menos, na verdade, ele fala sobre vários temas, mas o que mais mexeu comigo, sem dúvidas, foi sobre o silêncio e a escuta. Ele fala de uma forma muito diferente sobre como a escuta e o silêncio em uma relação são importantes. Porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro, e tentando ajudar o outro, a gente começa a falar. A gente fala sobre a gente fala o que a gente pensa, a gente fala o que a gente acha que o outro gostaria de ouvir. E a gente esquece que muitas vezes o outro ele não quer conselhos, ele quer ser escutado. E aí ele começa a falar sobre como a escuta ela é importante, não só dentro da psicoterapia, mas principalmente dentro das relações, no dia a dia, as relações interpessoais. Só que assim, gente, ele fala tudo isso de uma maneira muito mais profunda do que eu tô falando. Então, por isso que você precisa ler esse livro. E eu acredito que os outros temas também você vai gostar muito, mas falando de mim, Larissa, o que eu mais gostei foi esse, porque foi algo que mexeu muito comigo mesmo. Você é realmente capaz de escutar coisas que te contrariam? Ou espera intimidade e confiança porque está convicto e iludido de que encontrará no outro um duplo comportado de você mesmo? Então, assim, essas são as minhas indicações. Não vou postergar aqui, porque eu sei que já foram 6 livros. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, me conta aqui nos comentários que eu faço talvez uma parte 2, né, se vocês gostarem. Me ajuda compartilhando com seus amigos. Lembrando, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê em breve. Beijo e até a próxima!